Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e muito bem-vindo para mais um vídeo do quadro Léo Responde. E nesse vídeo eu vou responder esse comentário aqui, ó, que me mandaram num vídeo meu perguntando: Léo, quanto tempo demora para curar um vício? Quanto tempo demora para superar um vício? Você aí que está me assistindo, você sabe, existe como curar um vício? Se é que existe, quanto tempo leva? Faz o seguinte, assista esse vídeo até o final, que eu vou explicar tudo para você. Assista até o final, hein? Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho, por quê? Porque todo dia, praticamente todo dia, tem vídeo novo e você não pode perder. Ative o sininho, tá? E é claro, se por acaso você quiser apoiar o meu trabalho, dar um trabalhão para produzir esses vídeos aqui para você, se você quiser apoiar o meu trabalho, vem aqui e seja membro do canal. Seja membro do canal ou venha na opção valeu demais, beleza? Mas afinal, quanto tempo leva para curar um vício? Quanto tempo leva para superar um vício? Bom, primeiramente quero dizer que existem inúmeros tipos de vício. Obviamente você já deve saber disso. Vício em celular, vício em pornografia, vício em aposta, que eu falo muito sobre isso aqui no canal, vício em drogas, enfim, vários tipos de vício. E é bem importante dizer que cada vício tem a sua especificidade. E, obviamente, muitas pessoas têm o que a gente chama de vício cruzado. O que é um vício cruzado? Vício cruzado é quando a pessoa tem mais de um vício, né? Então vamos dizer, a pessoa tem dependência química e tem vício em apostas, ou a pessoa tem vício em pornografia e tem alcoolismo. Esses são exemplos aleatórios que eu trouxe aqui para você. Mas existem vários tipos de vício. O que eu quero que você entenda? Além de ter vários tipos de vício, existem várias causas de vícios. Uma das principais causas, as duas principais causas de vício que eu trago aqui para você, primeiro é a predisposição genética. É muito interessante que você saiba isso. Por quê? Porque muitas pessoas têm, infelizmente, a herança do vício já no gene, né? Na parte genética dela, no DNA dela. Se você for pegar uma pessoa que tem um vício e for ver a árvore genealógica dela, geralmente muitos familiares, até antepassados dela, tiveram vício. Vai ver lá o cara é viciado em aposta. Vai ver o vô dela, tem aquela história, perdeu uma chácara em aposta, perdeu um monte de coisa em aposta. Vai ver o tio dela tem alcoolismo, o outro é viciado em droga, ou seja, já tem aquela coisa do vício na família. Então acontece muito isso. É bem importante dizer, quando eu falo da predisposição genética do vício, é bem importante dizer que não é necessariamente o mesmo vício. Se você tem um vício aí, olhe o teu histórico familiar. Provavelmente uma ou várias pessoas da tua família já tiveram algum vício, não necessariamente o mesmo vício que você tem. Talvez teve alcoolismo, talvez teve vício em apostas, talvez vício em algum tipo de droga. Então é muito interessante que você veja isso, beleza? Só para você entender da onde que vem o vício. Então, a primeira causa do vício que eu trago aqui é o fator genético. Outro fator muito forte que fazem as pessoas desencadear o vício delas é o fator social, né? Um belo exemplo que eu trago aqui para você nesse momento é que hoje, quando eu estou gravando esse vídeo em 2024, inúmeras pessoas estão viciadas em apostas. Por quê? Porque existe um fator social muito forte, muita propaganda, muito marketing em cima disso, muita promessa de dinheiro fácil. Então esse fator social tá fazendo muitas pessoas viciar. Por quê? Pelas escolhas dela, pelas influências delas, obviamente, né? E tudo isso eu tô falando para você por quê? Para você entender quanto tempo leva para curar o vício, né? É que é a pergunta principal desse vídeo. Importante dizer também que o vício está muito ligado com a compulsão. O que é a compulsão? A compulsão é quando uma pessoa não consegue parar, quando uma pessoa não consegue colocar o pé no freio. Diante disso, eu quero dizer para você que para a pessoa buscar a cura, o que é a cura, né? Para a pessoa conseguir parar, superar, ela tem que lidar diretamente com a compulsão dela. Quanto tempo leva para curar um vício, independente qual vício a pessoa tem? A grande maioria dos vícios, gente, é importante que você saiba, são crônicos. Não existe uma cura específica, existe o tratamento. Mais importante do que você pensar na cura é você pensar em se tratar. Por quê? Porque quando a gente fala em cura, significa que a pessoa nunca mais vai precisar se preocupar com aquilo, que a pessoa já resolveu a página virada e que ela pode viver sem se preocupar.
E não é isso. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é viciada em apostas, vou dar um exemplo para você. Ela é viciada em apostas, ela perdeu lá muito dinheiro em apostas, perdeu muito dinheiro. Ela fez o tratamento dela, significa que ela pode brincar de apostar depois? Não. É justamente isso que eu ensino para meus pacientes. Não é curar, é saber vencer o vício todo dia. A mesma regra se aplica em todos os vícios. Uma pessoa que é alcoólatra, vamos dar um exemplo. Ela fez todo o tratamento dela contra o álcool. Daí depois ela tá bem, tá tempo sem beber. Ela pode ir beber um golinho, beber outro. Socialmente? Não pode. É óbvio que não pode. Por quê? Porque dentro dela, entenda isso, dentro da pessoa que tem o vício, tem um monstrinho do vício. Esse monstrinho, a pessoa faz o tratamento, esse monstrinho fica fraco, lá dentro dela fica fraco, e a pessoa pode viver muito bem o resto da vida dela se ela cuidar, se ela não alimentar esse monstrinho dentro dela. Agora, se a pessoa que tem esse monstrinho do vício dentro dela, ela começar a alimentar esse monstro, ele vai crescer e vai ficar muito forte. O que seria o crescer e ficar muito forte? Como que a pessoa alimenta ele? Vamos dar um exemplo para o vício em apostas. A pessoa começa a brincar de apostar, começa a ver cotação de aposta, começa a frequentar lugares, cassinos, pessoas que apostam. Ela começa a dar alimento para esse monstrinho do vício dentro dela. A hora que ela olha, esse monstro está gigante. Ela olha pro monstro, ele tá gigante, tá mais forte que ela, ou seja, ela alimentou o monstrinho do vício que estava pequeno e ele ficou grande. E a mesma regra se aplica para todos os vícios. Então, o que que eu quero que você entenda? Resumindo, não se preocupe em curar o teu vício, se preocupe em saber como lidar e como saber conviver deixando o teu vício muito fraco. Como que você deixa o teu vício muito fraco? Cuidando dos teus hábitos, do teu comportamento, das pessoas que você convive. Por quê? Porque você sempre tem que saber que dentro de você tem um monstrinho que você não pode alimentar. Então, se você tem um vício em aposta, não entre em casa de aposta porque você vai estar alimentando o teu vício. Não fique vendo ódio. Se você sofre com o alcoolismo, por mais que você esteja anos abstinente, não brinque de beber, não experimente o primeiro gole e por aí vai. Se você é viciado em pornografia, não entre em sites de pornografia e por aí vai. Por quê? Porque você vai estar alimentando o teu vício. Então não se preocupe com o curar, se preocupe com o hoje, um dia de cada vez. Então entenda, o mais importante é você viver um dia de cada vez sem perder para o teu vício. É você viver um dia de cada vez cuidando para não recair, cuidando com os teus hábitos e com as tuas atitudes. É isso que eu ensino para os meus pacientes. Viver um passo de cada vez, conhecendo o vício e não alimentando ele. Eu faço os meus pacientes, eu ensino para os meus pacientes como vencer o vício, conhecendo ele e não alimentando ele, tendo atitudes corretas que vão favorecer a saúde mental. Acho que eu respondi a pergunta, né, dessa pessoa que me perguntou aqui, quanto tempo demora para curar um vício? Beleza? Mas é óbvio, eu quero saber de você. Você que está me assistindo, você sofre com algum vício? Tem algum familiar que sofre com vício? Se a resposta for sim, meu caro, faça um tratamento, porque com o tratamento você vai aprender a conhecer e, obviamente, como eu falei ao longo desse vídeo, a não alimentar o teu vício. E se você quer se tratar mesmo, eu tenho eu tenho uma excelente notícia para você. Eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Isso mesmo que você ouviu, você pode consultar diretamente comigo. Como que isso funciona? Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, bem facinho, Leonardo F. Teixeira. Chegando no meu Instagram, já me segue lá. Me segue, me manda um direct, fala que você veio por esse vídeo meu aqui do YouTube e que você quer marcar uma consulta comigo. Lá eu vou te atender, vou te dar atenção, a gente pode marcar uma consulta, independente de que lugar do Brasil ou do mundo que você esteja. Estou te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. E é óbvio, não sai desse vídeo sem comentar para mim aqui. Qual vício você tem, há quanto tempo você está viciado, deixa a tua história, quero ler o teu comentário, beleza? Não sai desse vídeo também sem se inscrever no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e vem aqui, seja membro do canal. Pera aí, não vai embora ainda, clica nesse vídeo, esse vídeo está muito bom, clica aqui, tá? Um grande abraço, tamo junto, valeu! Conta pra mim, você quer vencer o vício das drogas? Você quer se libertar da dependência química? Se a resposta for sim, eu tenho uma ótima notícia pra você. Conheça o meu curso, o curso Vencendo a Dependência Química, onde eu ensino o passo a passo para você superar o vício das drogas. Nesse curso, eu coloquei tudo o que eu aprendi ao longo dos anos de consultório e você vai aprender a superar o teu vício. Se você quiser conhecer meu curso, clique no primeiro link da descrição e também o link vai estar fixado nos comentários.